Deputado Rogério Correia. Disporá de 11 minutos, conforme a programação desta fase. Presidente Eli Tarquínio, deputados e deputadas, 11 minutos é pouco para a dimensão do assunto que trago aqui, mas não poderia deixar de trazê-lo hoje. No dia de ontem, o jornal Estadão, meio que de forma envergonhada, trouxe o seguinte assunto: o nome do senador Aécio Neves foi citado por Youssef, aquele que está preso e fazendo delação premiada, como recebedor de propina das empresas da Operação Lava Jato. A repercussão, evidentemente, na imprensa foi pequena, mas as palavras de Youssef foram contundentes. Diz ele: o termo de colaboração número 20, que registra a confissão do doleiro, no fim do ano passado, tem como tema principal Furnas e o recebimento de propina pelo Partido Progressista e pelo PSDB. Além de Aécio, são citados José Janene, o executivo Ayrton Daré, sócio da empresa bauruense. O doleiro disse que recolheu dinheiro de propina na empresa bauruense cerca de 10 vezes. Em uma delas, o repasse não foi feito integralmente e faltavam 4 milhões. E o CEF afirmou aos investigadores ter sido informado de que alguém do PSDB já havia coletado a quantia pendente. Indagado pelos procuradores, Youssef declarou não ter conhecimento de qual parlamentar havia retirado, mas afirmou que o então deputado federal, Aécio Neves, teria influência sobre a diretoria de Furnas e que o mineiro estaria recebendo o recurso através de sua irmã, segundo o texto literal da delação, sem especificar a qual das duas irmãs, nós sabemos, Andréia Neves, o senador se referia. O delator disse ainda não saber como teria sido implementado o comissionamento de Aécio Neves. Na delação, o doleiro descreve que de 94 a 2001 era responsável o PSDB pela diretoria de Furnas, e o CEF declarou que recebia o dinheiro de Janene na cidade de Bauru e São Paulo e enviava para Londrina. O doleiro disse ainda que os diretores da Bauruense poderiam fornecer mais informações sobre a diretores de Furnas e declarou ao Ministério Público ter conhecimento de que há um inquérito sobre a empresa de Bauru no STF. Por que eu trago esse assunto aqui? Eu fui vítima do PSDB que tentou caçar o meu mandato durante toda a legislatura passada, em conluio com a revista Veja. E disseram naquela ocasião que eu era falsificador de uma chamada lista de Furnas, que diz exatamente isso que o doleiro Youssef está dizendo agora. Depois de mim, o jornalista Carone ficou quase um ano com prisão preventiva na cadeia, porque também denunciou no Novo Jornal as falcatruas que eram feitas em Furnas e em diretorias que engordavam as campanhas eleitorais do senador, do candidato a governador Aécio Neves e outros, muitos outros. Ficou quase um ano na cadeia, teve um ataque cardíaco e quase morreu. Nilton Monteiro fez a denúncia do mensalão Tucano e depois fez a denúncia de Furnas. Ficou 2 anos na cadeia mineira, na cadeia tucana, tido como falsário de tudo isso, sem nenhuma condenação, tudo através de preventivo, e foi solto exatamente quando a eleição acabou. Por quê? Também denunciou Furnas. Os mineiros sabem que Caixa 2 em Furnas existiu, e há comprovações disso, que foram feitas, inclusive, pelo ex-deputado, hoje prefeito, de Pará de Minas, Antônio Júlio, que foi presidente dessa casa, que disse nesse microfone que esses recursos existiam e que ele próprio havia recebido, não para ele, mas como repasse que Furnas fazia para a formação de blocos aqui próprio na Assembleia Legislativa e que isso teria sido repassado no hospital. Disse isso aqui.
Roberto Jefferson confessou que recebeu o dinheiro de Furnas na mão de Dimas Toledo, que era o presidente de Furnas naquela ocasião. Exatamente o valor que estava na lista. E esta empresa bauruense, a procuradora da República, Andréa Baião, fiscalizou a empresa e apresentou denúncia da bauruense no Ministério Público Federal, ela do Ministério Público Federal, na Justiça, e isso se encontra na Justiça do Rio, com denúncia firmada pelo Ministério Público através do doutor Andréa Baião. Tudo isso são provas contundentes. Por que eu trago esse assunto aqui? Agora, o doutor Janot recomendou, contrário aos procuradores que analisaram o caso, que isto virasse pizza e que o inquérito contra o senador Aécio Neves não fosse aberto, porque ele não tinha provas. Mas pasmem, senhores e senhoras deputados, há um ano atrás, saímos daqui em avião de carreira, eu, deputado Adelmo Leão, deputado Pompílio Canavês, nos encontramos lá em Brasília com o deputado federal Padre João e entregamos ao Janot, que já era do Ministério Público Federal e era o procurador, todas as denúncias pedindo que ele fiscalizasse o que tinha acontecido com Furnas, inclusive no inquérito que se encontra engavetado da própria Procuradora da República. O doutor Janot tem todas as provas. Se quiser, eu tenho mais. Tenho todas as provas que ele quiser sobre as falcatruas que eram feitas em Furnas. E que eu fui absolvido no Ministério Público Estadual, aqui de Minas Gerais, depois de 4 anos analisando todas as minhas contas, inclusive na Assembleia Legislativa, dando todos os dados, porque o PSDB dizia que eu tinha usado da Assembleia Legislativa para falsificar a lista de Furnas. E eu fui completamente absolvido, Marília. E sabe qual foi o principal argumento que a procuradora usou? Que a lista era verdadeira. Porque há, por parte da Polícia Federal, já feito os dados da análise da lista, dizendo que ela é verdadeira no sentido das assinaturas e que, portanto, não houve nenhum tipo de falsificação. O que falta é saber se o conteúdo dela é verdade. Agora o Youssef vai e diz, é verdade. E veio de uma delas, que é a bauruense. E, portanto, está atolado no Lava Jato e atolado em Furnas, como sempre esteve o senador Aécio Neves, que gosta de se fingir do arauto da moralidade e da ética no país. Eu sempre tratei esse assunto, não desse ponto de vista mesquinho, que às vezes a pequena burguesia gosta de tratar, que a UDN gostava de tratar. Eu trato isso como assunto de política. Trata-se de fazer no Brasil uma reforma política necessária, e o primeiro ponto dela é não receber dinheiro de empresas. Esse é o primeiro ponto fundamental de qualquer reforma política. Porque tudo isso que dão nome, Mensalão Tucano, Mensalão do PT, Furnão, Trenzalão, não sei o que do HSBPC, tudo isso é para sustentação de campanhas políticas bilionárias nesse país, ou não é? Petrolão também, Furnão, todas. Qual dessas, Trenzalão, qual dessas não teve dinheiro de empresas para fazer Caixa 2? Qual partido político, não estou dizendo políticos, não utilizaram deste mesmo esquema que infelizmente existe, que é a coleta de dinheiro das grandes empresas? E como é que se resvala para a Caixa 2? Mas preferem criminalizar a política do que debater o assunto real da política. E um dos que mais gosta de fazer isso, como se fosse arauto da moralidade, é o senador Aécio Neves. Está ele aí, ó, pego com a boca na botija. É o Aessalão, que nós vamos chamar agora, o Aessalão de Furnas, da bauruense, que já está comprovado. Junto com ele, tem 156 políticos envolvidos na lista de Furnas. Mais do que verdadeira, impossível. Mais do que comprovado. E eu quase fui cassado, porque diziam que eu tinha ajudado a falsificar uma lista. Depois disso, repito, Carone ficou preso, teve ataque cardíaco na prisão, quase morreu. Jornalista Carone, que colocava isso no jornal, de fato, jornal, esqueci o nome, jornal do Carone, Novo Jornal. E mais, o Nilton Monteiro foi tido pelos tucanos como estelionatário. Pode ser que seja, mas foi ele quem fazia, inclusive, junto com a bauruense, os pagamentos. Ele próprio foi condenado, junto com Dimas Toledo. Era um dos que fazia a transação da bauruense
com o PSDB na época em Furnas. Agora está aí. Eu pediria ao doutor Janot que investigasse esse caso também, que não fingisse que não tem prova, doutor Janot. Isso não é verdade, o senhor tem as provas. Repito que eu, deputado Padre João, deputado Adelmo e deputado Pompílio, deixamos nas mãos de Vossa Excelência no Ministério Público Federal. Está lá. Eu tenho o protocolo, tudo que foi recebido de Vossa Excelência. Se não quiser confiar em mim, nos deputados, faça um favor, doutor Janot. Chame a doutora Andréia Baião, procuradora sua, que está aí ao seu lado, e peça a ela a denúncia que ela entregou, ela própria ao juiz, denúncia do Ministério Público, condenando a bauruense, o doutor Dimas e vários outros, pela questão das falsificações e das propinas de Furnas. Era isso, presidente, que eu não podia deixar de dizer, que eu tive que sofrer aqui 4 anos, com o PSDB no calcanhar, tentando se fazer de santo, especialmente o deputado federal Domingos Sávio, que eu espero agora que ele vá lá no Ministério Público, também outro baluarte da moralidade, amigo pessoal do senador Écio Neves, vai lá, pede ao senhor Janot, vem aqui que eu passo todas as provas. O senhor Janot, não é por falta de prova que o senhor vai deixar em liberdade o senador Écio Neves. Muito obrigado.